Seja muito bem-vinda ao podcast Sua Luz no Mundo. Hoje nós vamos tratar de como regular as emoções com uma convidada muito especial, que além de ser uma psicóloga muito empenhada, é também a minha irmã. Recebam com alegria Bruna Moraes. Bruna, eu peço que você se apresente, por favor. Olá, mulher! Meu nome é Bruna Moraes, como a Bianca já disse, eu sou irmã dela. Eu tenho 12 anos de atuação na área, sou formada pela UFSJ e tenho pós-graduação em neuropsicologia pelo Hospital das Clínicas da USP. E também tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e um MBA em gestão de pessoas. Bruna, conta pra gente, porque a gente vem de uma trajetória de muita introspecção, de ser duas pessoas muito tímidas, muito travadas, lá do interior de Minas Gerais. E as pessoas até se surpreendem com o movimento que a gente começou a fazer. A gente foi colocando a nossa voz na internet, aparecendo, dando palestras, sendo aquelas pessoas tímidas que a gente era, que como se ninguém acreditasse na gente lá naquela época, né? A gente fosse até meio desajeitada, como eu brinquei outro dia. Eu queria que você contasse pra gente o que você fez para você sair desse seu modo de timidez e começar a colocar a sua voz no mundo, como a gente coloca aqui, até o nome do nosso podcast é Sua Luz no Mundo. Como que você fez esse movimento? Bom, pessoal, assim como a Bianca disse, eu também era uma pessoa muito, muito tímida, desde pequenininha, bem introvertida, né? A gente teve uma infância muito difícil, uma adolescência muito difícil sem o nosso pai. E a forma como eu comecei a me colocar no mundo foi me expondo. Na verdade, eu não queria ser daquela forma mais. E eu disse pra mim, eu não quero ser assim. Então, na faculdade, eu comecei a me expor, porque não tinha jeito, né? Na faculdade, você tem que ir apresentar o seu trabalho lá. Então, eu já ia tremendo, eu ia com aqueles bilhetinhos, né? Então, eu ficava lendo lá. Então, eu pensava assim, não tem outro jeito, tem que apresentar, eu preciso dar nota, eu não quero repetir essa matéria, então, eu vou me expor. E ia, gente. E ia mesmo com vergonha, mesmo tremendo, mesmo com o rosto vermelho. E a gente pensa, nossa, as pessoas vão me reprovar, vão rir de mim. Quando você tá lá na frente, você não consegue ver nada. Você tá tão nervoso que você, às vezes, tá só lendo. E o mais importante é isso. Às vezes, você vai estar nervoso, você vai estar emotivo, você vai estar com medo e você precisa enfrentar esse medo. Não tem outra forma de você fazer isso a não ser enfrentando. Então, eu fui enfrentando na faculdade. E depois, uma experiência que me fez... Eu acho que foi a virada de chave. Eu posso dizer que foi a experiência mais rica que eu tive na minha vida. Foi um trabalho que eu tive na prefeitura da nossa cidade do interior, que é Desterro de Entre Rios. Eu tive o prazer de trabalhar como psicóloga clínica lá. Aí eu tenho até a agradecer o gestor de saúde na época, que era o Leandro, ele acreditou muito em mim. Então, a gente fazia muito evento lá, né? A gente fazia evento para as mulheres, eu tinha um grupo de mulheres lá, que era o Redescobrindo Divas. Elas mesmas criaram esse nome, então era o grupo de autoestima feminina. Então, a gente tinha que apresentar esse grupo, né, para as meninas, então era eu e outras psicólogas. E nisso eu percebi que quanto mais eu me colocava no mundo, quanto mais eu falava para essas mulheres, mais eu mudava a vida delas. Então, não só na parte individual, que eu atendia de forma individual, mas eu via que algo muito especial acontecia no grupo. Porque por ser uma cidade pequena, a gente não conseguia atender todas as pessoas. A gente já atendia várias pessoas, mas para abranger todo mundo, né, como a demanda era muito alta, a gente precisou de fazer esse grupo, né? A gente teve essa ideia de fazer esse grupo e foi algo muito transformador para as mulheres lá. Desde então, eu comecei a me colocar e aí a gente fazia evento, né? Eu lembro que o Leandro acreditava muito em mim e me colocava para fazer evento, palestras, e nisso, quanto mais eu fui me expondo, eu até falei isso na palestra que eu dei no evento da Bianca, né? No Aurora Experience, que foi a palestra foi sobre isso. Que isso é comprovado cientificamente. Quanto mais a gente se expõe a uma situação, mais performance a gente ganha, menos ansiedade a gente sente. Então, esse foi o meu segredo. Eu fui me expondo mesmo com medo, porque eu pensava, eu não quero ficar dessa forma, eu não quero ser assim. Até porque quando eu comecei a fazer psicologia, né, eu pensava assim, gente, eu tô me colocando numa posição que eu preciso conversar o tempo inteiro, que eu preciso dar palestra. Eu não vou conseguir nada se eu continuar do jeito que eu sou. Exatamente. Então, eu tinha duas opções. Ou eu ia me expor, ou eu não ia ser uma boa psicóloga.
e para ajudar as pessoas, né? E a gente tem que pensar no mundo também. A gente tem que se colocar. Exatamente. É muito mais confortável a gente não se colocar. Mas foi o que você até trouxe lá na sua palestra. Eu até te convido a fazer um dia um vídeo no YouTube para você explicar o que foi essa sua palestra, dar essa sua palestra lá, porque é desconfortável sim, e quando a gente pensa em fazer, a gente se sente desconfortável, aí a gente vai para o modo procrastinação, que foi o que você colocou lá, e esse modo procrastinação gera um pequeno conforto, e depois que passa esse conforto, vem a culpa. E essa culpa pesa muito, por a culpa de não ter executado. Então, primeiro vem aquele conforto, eu também nem precisava. É melhor ficar aqui quietinha mesmo, tá vendo? Se expor dá muito trabalho, a gente pode ser criticada. Olha lá a fulana sendo criticada, ainda bem que eu não fiz. Só que depois vem a culpa, porque você também vê o outro se desenvolvendo, ou você pensa nos seus sonhos e você não fez. Isso é legal, Bruna, porque o nosso trabalho, ele tem uma função de ajudar as pessoas, não importa qual trabalho a gente exerça. Só que se a gente fica segurando o que a gente sabe, a gente está enterrando o nosso talento. Porque eu sempre digo isso, o nosso talento não é uma habilidade natural, talvez. Algumas pessoas até brincam que o Messi tem uma habilidade natural de jogar bola. Talvez se ele nunca tivesse se empenhado em jogar bola direito, ele não teria se desenvolvido. E nós também, em qualquer área da vida. Eu acredito que Deus nos deu talentos até como oportunidades. Então, talento não é só aquilo que eu faço bem de forma natural, mas Deus me deu a oportunidade de estudar. Deus me deu recurso ou Ele me deu um emprego onde eu desenvolvo determinada habilidade. Isso é um talento. E quando eu desenvolvo uma habilidade e guardo só para mim, eu estou enterrando o meu talento. E não significa que a gente precisa ir para a internet ou dar palestras, mas a gente pode ajudar o nosso ambiente de trabalho, como você fez ali. Você criou um grupo, um movimento de mulheres, em que elas começaram a tratar a autoestima. E a gente vive em uma sociedade que a gente não tem tempo, eu sempre falo aqui no podcast, de olhar para a gente. Então você levou essas mulheres para elas se olharem, se descobrirem. E até queria que você contasse como é que elas escolheram esse nome, Redescobrindo Divas. Elas se redescobriam como mulheres poderosas? É algo assim? Sim, foi isso mesmo. Foi algo que a gente já tinha feito alguns encontros e eu falei, vamos votar um nome, vamos escolher um nome. E era dessa forma que elas se sentiam, né? Porque elas já estavam apagadas, é uma cidade pequena, então, querendo ou não, tem aquela cultura ainda muito machista, né? Que a mulher tem que ficar mais em casa, que ela não se coloca muito no mundo. Então, foi como aquela questão de elas começarem a se olharem de uma forma diferente, né? Desabrocharem, né? Veio até esse nome também, o desabrochar. Então, e elas se olhavam e sentiam divas de verdade, né? Porque tinha oficina a gente cuidava tanto da parte de fora quanto da parte de dentro. Então, tinha oficina de maquiagem, tinha oficina de moda. Então, era assim que elas se sentiam. Então, esse nome é um nome muito especial, porque elas estavam realmente se redescobrindo como divas. Que legal que você orientou esse movimento, foi encorajada por um homem ali que trabalhava ali também, que tinha um cargo de poder, e ele acreditou em você. Nem sempre a gente tem uma pessoa assim para acreditar em nós. Então, às vezes, a gente tem que reunir os nossos recursos ou fazer o que a gente tem ali, onde a gente está. Mas a gente tem que acreditar que tudo que a gente tem na nossa mão hoje é suficiente já para a gente dar o próximo passo. Porque a gente para de olhar para o que a gente tem hoje e fica esperando a condição perfeita. Foi até o que você falou também na palestra. O microfone perfeito, o celular perfeito, ou o trabalho perfeito, ou o incentivo do marido, da família. E esse incentivo não vem. Muitas vezes ele não vem. Nós que começamos na internet percebemos isso. Os nossos amigos, talvez até amigos entre aspas, não curtem os nossos posts, não compartilham. E a gente se surpreende com pessoas que não têm intimidade com a gente, mas que conhecem, ou até pessoas desconhecidas, comentando, compartilhando os nossos posts. A gente precisa lembrar que isso acontece, inclusive, com todo mundo. Todo mundo que eu converso, que foi fazer um movimento, não sentiu um apoio de dentro de casa, necessariamente. Quando eu digo dentro de casa, talvez os pais apoiem, um irmão ou outro, o marido apoia, alguns maridos também não apoiam, mas os amigos em geral, é impressionante como eles não apoiam. Então, eles são as pessoas que estão sempre ali vendo, e eu converso com muitas mulheres
sobre isso, mulheres que estão com o movimento de ir para a internet, colocar os trabalhos delas lá, e elas sempre me contam. Mas aí a minha amiga sempre vê o meu story aqui e nunca curte nada, não curte nenhum post meu, e a gente fica esperando essa curtida ou esse incentivo pra gente continuar. Esse é um grande erro, não é, Bruna? Sim. E aí, já entrando na questão das emoções, olha que coisa interessante. Quando você fica esperando a sua família, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu marido, né? Mulheres que são casadas me relatam muito isso, que às vezes o marido tem essa dificuldade mesmo de curtir o post. Aí, o que acontece? Você pensa, poxa, eu não tenho apoio, então isso que eu tô fazendo não é interessante, não vai ser legal, as outras pessoas não vão gostar. E aí você trava, aí vem realmente aquele alívio momentâneo. Só que o que acontece? Eu falo que esse alívio momentâneo, ele pode durar um dia. Mas o arrependimento que vem depois desse alívio, ele dura meses, às vezes ele vai durar anos. Então, como que funcionam as emoções? Só para vocês terem ideia, vamos pegar essa situação. Então, primeiramente, a gente tem pensamentos negativos, a gente tem muito mais pensamentos que tentam nos jogar para baixo do que pensamentos positivos. Isso também a ciência comprova. Então, é muito mais fácil você acordar triste, mal-humorado, ou alguma situação ruim te deixar muito mal do que você valorizar as coisas boas. Então, às vezes, por exemplo, a gente fez uma palestra, então 10 pessoas, às vezes, né, foram lá e elogiaram. Mas se uma chegou e falou, nossa, não foi legal, isso precisa mudar, o que você faz? Você deixa os 10 elogios ali e se apega só naquela coisa ruim. Então, a nossa tendência é essa. E por isso que eu sempre digo, a gente precisa começar a reconhecer as pequenas coisas que a gente faz. Então, a nossa tendência é ir mais para o lado negativo. Então, pensamentos, na psicologia a gente fala muito de pensamentos disfuncionais, pensamentos negativos, eles vêm o tempo inteiro. E a maioria desses pensamentos, gente, eles não são reais. São pensamentos que eles vêm realmente para sabotar. Na verdade, pode ser uma forma também de proteger a gente, né, do medo. Mas você tem que pensar que a maioria deles não são reais. Então, tá, vamos imaginar que uma dificuldade que as pessoas têm de gravar um vídeo. Então, ela pensa, poxa, vou gravar um vídeo. Às vezes ela acorda e pensa, vou gravar. Aí depois ela olha pro cabelo dela, não está legal. Se eu gravar dessa forma, com esse cenário, não vai ficar bom. Às vezes as pessoas vão criticar, né? O que a minha família vai pensar? Se eu moro numa cidade do interior, todo mundo vai achar que eu sou metida, né? Que eu sou aparecida. O meu grupo lá da escola, da faculdade, vai compartilhar. A gente sempre imagina o pior. Que eles vão dar risada da gente, que eles vão compartilhar entre eles. E pode acontecer. Sim. Como uma aluna que eu conversei recentemente me contou. Pode acontecer. Mas a chance é muito pequena. Justamente. E por que será que a gente se apega tanto, né, Bruna, a esse pensamento sabotador? É isso que a gente tem que entender. Pra gente entender o mecanismo da nossa mente, a gente tem que pensar. Isso é normal pra todo mundo, tá? Às vezes você vê aquela pessoa totalmente desenvolvida na televisão, aquela pessoa, né, na internet que fala. Você acha que essa pessoa não sente medo? Você acha que essa pessoa não erra? Você acha que essa pessoa não tem insegurança? Essa pessoa é humana. Ela tem tudo isso, porque todo ser humano tem insegurança, todo ser humano tem medo. Todo ser humano é assim, mas ela vai apesar do medo. Então, não espere o momento certo para você começar a fazer as coisas. Você tem que ir com medo. Então, vem esse pensamento, primeira coisa, vem o pensamento sabotador. Aí você escolhe, eu falo que é sempre assim, um anjinho e um capetinho. Às vezes o capetinho começa a falar mais alto. Ele fala, não faz isso. E ele que traz as desculpas, né? Ele que traz todas as desculpas possíveis, as possíveis situações ruins que podem acontecer depois de você fazer. E todas essas situações, gente, elas não são reais. A maioria é aquilo. A gente sempre imagina o pior nas situações. Quando a situação acontece, você percebe que, gente, não era tão ruim assim. Pode perceber em tudo na sua vida. Você pensa, vai acontecer isso e isso. Aí, do nada, a situação acontece, você fala, mas não era tão assim, né? Isso é porque o nosso lado negativo, né? Isso também é explicado pela ciência, ele tem mais poder. Então, você sabendo disso, você já sabe. Veio o pensamento sabotador, eu não tenho que dar ouvido para ele. É o que você falou na sua palestra. Você questionar o seu pensamento. A gente acredita em todo pensamento automático que chega à nossa mente. Justamente. A nossa tendência é sempre viver acreditando e se agarrando ao pensamento automático. Mas olha que besteira. A gente é sempre condicionado e a mídia,
A sociedade foi toda construída e lucra-se muito em cima disso, em cima do medo, em cima de pessoas ansiosas. Indústria farmacêutica lucra muito, Filmes, o comércio lucra muito, os filmes lucram muito. Por quê? As pessoas ansiosas consomem mais remédio, elas comem mais, Muito mais. e aí depois elas vão para o outro extremo de buscar muito tratamento estético, porque também vende-se muito isso na mídia. Então, pessoas ansiosas e infelizes compram muito mais por impulso para parecer melhores, mais bonitas, para parecerem que têm poder, que superaram algo na vida. E então, lucra-se muito com isso. A sociedade é toda construída, a gente tem que parar e parar de ser inocente. Acreditar que tudo que trazem para nós é verdade, que as notícias que vêm são todas verdade. Eu faço um curso de pós-graduação, a gente chama de pós em oratória, e a minha professora de pós é jornalista. E ela fala, pessoal, não acreditem na mídia. Eu sou jornalista, a gente é ensinado a trazer notícia ruim, porque o cérebro primitivo fica apegado à notícia ruim, entra naquele modo de defesa, e aí ele quer consumir mais, ele fica mais ansioso. Então, tem toda uma estrutura que foi pensada para lucrar em cima do medo. Por isso que tanto filme gera medo. E são medos até sutis. Sabe aquele medo, aquele filme que traz o medo de você ser trocada por uma esposa mais jovem? Então, aquele filme que traz, até de forma meio romântica, um homem se apaixonando pela menina mais jovem, mas ele vai trazendo de forma sutil para ir implantando um medo na mulher mais velha. E isso não é só com mulher, com homens também. O tempo todo, o medo de ser assaltado. E às vezes a gente vai para a estrada, vem aquelas cenas do filme de tragédias, ou a gente vai voar de avião, porque a gente acredita naquilo que tem mais, que vem mais enchendo a nossa mente. A gente tem que aprender a questionar esse pensamento. E é isso que você trouxe na sua palestra. Eu até gostaria que você tratasse um pouco disso aqui. Muito bem lembrado isso, Bianca. Você vê que a mídia, ela realmente, ela faz com que a gente consuma muito mais coisas ruins do que boas. Liga um jornal nacional, qualquer jornal para você ver como que tem muito mais notícia ruim do que notícia boa. Porque o nosso cérebro, ele foi se acostumando, né, a valorizar mais as coisas ruins do que as boas. É só vocês perceberem. Por que aquele programa do Datena, nem sei se o Datena tá lá mais ainda, acho que é o filho dele, tem tanta audiência, aquele programa lá, ele sangra, né, só de você ligar ali. E ele fica pisoteando 1000 vezes a mesma notícia, as mesmas cenas, e deixa as pessoas vidradas. Eu vejo a minha avó mesmo, às vezes ela ficava lá o dia inteiro, e aí gerava um medo tão grande nela, que a gente veio morar na capital e ela, é perigoso, vocês vão ser assaltadas. E eles pintam uma vida que não existe, eles pintam uma realidade que não existe. Só perdão te interrompendo, mas para reforçar isso, a gente teve um evento agora recentemente e veio uma mulher do Rio de Janeiro palestrar no nosso evento. E ela foi assaltada aqui em Minas Gerais. E ela falou assim, pois o jornal pinta tanto que o problema tá no Rio de Janeiro, onde que eu fui ser assaltada? Que ela chegou em BH, o negócio tá no Rio mesmo, o problema tá no Rio. Pois é, então pra você ver como que a mídia faz isso, e aí você tava falando do programa do Datena, que fica ali sangrando o dia inteiro. Justamente, aí isso é muito mais reforçado, como a Bianca disse, isso é construído para vender. Infelizmente é construído para vender mais, vende-se mais medicamentos. Você vê que a indústria farmacêutica, ela lucra muito em cima cada vez mais da depressão, da ansiedade. Por quê? Isso é plantado, né? Então você tem que parar e questionar. Voltando ao questionamento, é isso. Questiona esse pensamento. Isso faz sentido ou não? Gravem bem essas frases, né? Olha para a situação e fala assim, qual a probabilidade real dessa situação acontecer? Por exemplo, qual a probabilidade real de pegarem um vídeo meu e colocarem no grupo e ficarem rindo o tempo inteiro? Qual a probabilidade? E se isso acontecer, o que de pior vai acontecer? Né? Porque pessoas que criticam, pessoas que riem do seu trabalho, da sua exposição, você pode saber. Essas pessoas, elas têm alguma questão que elas não conseguem estar ali, elas sentem inveja, ou são pessoas mal resolvidas, porque eu sempre falo, né, pessoas bem resolvidas, que fazem terapia, que têm autoconhecimento, ela não perde tempo criticando o trabalho do outro, ela não perde tempo olhando a exposição do outro, falando, nossa, olha o cabelo dela. Não, e aí você vai parar a sua vida, vai parar o seu trabalho, o seu sonho, por causa desse tipo de gente? Esse tipo de gente merece que você enterre o seu sonho? Eu fico pensando assim. Então, às vezes, eu vou para gravar um vídeo, eu começo a me questionar.
será que vale a pena eu parar esse vídeo porque fulano vai olhar e vai rir de mim? Fulano vai olhar... Então, assim, começa a questionar. Às vezes, a gente não é ensinado. Eu falo que gestão emocional e gestão financeira são 2 matérias que tinha que ter obrigatórias na escola. São super importantes. Então, questiona isso, né? Até a criança e o adolescente sofrem muito pela falta de gestão emocional, porque as crianças são extremamente sinceras e eu brinco que às vezes até meio cruéis nas falas, no bullying, na exclusão de uma pessoa, de uma pessoa diferente. E as crianças... em casa, né? Exatamente, elas são reflexo do que elas veem em casa. E só que elas são sinceras. Nós, adultos, somos bons em disfarçar. Sim. Elas não. Então, por isso que às vezes um ambiente escolar é tão hostil. Seria interessante demais que as crianças aprendessem a lidar com a exclusão, lidar com a crítica. Porque todos nós sofremos com isso. Todos nós temos alguma história. Sim. Talvez até aquela pessoa mais bonita e popular da escola tenha uma história de ter sido excluída. Mas pense pelo outro lado. As que não eram padrões, as que sofriam com algum tipo de dificuldade de aprendizado, essas pessoas geralmente são excluídas, são taxadas de burra. E a gente leva também essas crenças para a vida adulta, e isso também emperra muito, né, Bruna, a nossa comunicação ali, quando a gente vai colocar a nossa voz. E eu queria até que você falasse sobre isso, porque a gente não fala só de comunicação no ambiente para o público, mas também para você trazer suas ideias numa reunião, responder uma pergunta ali na escola. A gente vai se fechando tanto que a gente não coloca, né, Bruna, a nossa coragem para fora e coloca o que a gente sabe. E às vezes vai sair ruim quando a gente fala assim, vou começar então, vou trazer para fora o que eu sei. Vai ser ruim no começo. Às vezes você vai dar aquela primeira resposta trêmula, com a voz meio tremendo, todo mundo vai perceber. Ou você pode errar. E aí, como lidar com isso também, com esse começo ruim? Sim. Eu desafio vocês a entrar no meu Instagram e no Instagram da Bianca, depois no finalzinho a gente vai até colocar eles, e olharem os nossos primeiros vídeos. Os meus tá assim, toda hora eu tô mexendo o cabelo, me fazendo assim. Gente... Tombando o rosto. Pra agradar. Pra agradar, e tipo assim, olhando na câmera, desse jeito. E eu olho aquilo e falo assim, gente... Que lindo, porque se essa pessoa que fez esse vídeo dessa forma não tivesse começado, hoje ela não seria quem ela é. A Bianca, a mesma coisa. Olhem o Instagram da Bianca lá, né? Os primeiros vídeos que a Bianca fez. E ela conseguiu chegar do jeito que ela chegou, né? Cada dia que passa eu olho pra Bianca, eu admiro mais. E o que é isso, gente? Isso aí não é uma coisa que, tipo, nossa, ela nasceu assim e falou, já estou dessa forma performada. É claro que foi Deus que colocou essa luz nela, mas ela teve que correr atrás, ela teve que treinar, repetir várias e várias vezes. Como eu falei aqui, eu faço treinamento de oratória até hoje. Eu ensino oratória para as minhas alunas e eu vou beber em uma fonte avançada para eu melhorar a minha comunicação e levar o melhor para as minhas alunas. A gente nunca para de avançar. Você até falou lá no nosso evento, não é, Bruna? Veja um vídeo anterior da Bianca e veja um vídeo agora. E aí eu brinquei. E assistam o meu daqui a 5 anos. Porque eu não vou parar e eu vou estar infinitamente melhor do que hoje. Mas é o acreditar no se transformar. Justamente. No nosso processo de se transformar. E aí, falando dessa questão da crença da infância, né, que tá dentro da questão do questionar seus pensamentos, a gente tá saindo do assunto, não, é tudo a mesma coisa, tá? Então, você volta pra sua infância, então vamos dar um exemplo de uma menininha que era super extrovertida, que falava, que cantava, que dançava, e às vezes a mãe, a tia chega pra ela, menina, para de falar alto, você fala demais, você dança demais. E nisso, né, tô explicando como que começam as crenças, né, porque a gente tem crenças, essas crenças influenciam muitos dos pensamentos negativos também. Então, ela foi ouvindo aquilo ali, ela foi introjetando e ela foi percebendo que aquilo ali era errado. Não, eu preciso ficar mais quietinha, falar demais é ruim, falar alto é ruim, sorrir demais é ruim, dançar, me arrumar é feio. E aí ela vai o quê? Aquela menina que era toda aberta, ela vai se fechando. Aí ela chega na adolescência, ela começa a ter as experiências de adolescência, que é muito difícil também, que é uma fase, diria que a fase mais complicada da vida é a adolescência, porque é uma mudança de hormônios no corpo e é o momento mais delicado da vida. Então, ela tá ali e ela começa a acreditar que ela era inadequada daquela forma e o ideal é ser fechado. E aí, pensa nessa menina quando chega na faculdade, tem que apresentar um trabalho.
chega num trabalho que ela tem que fazer uma entrevista de emprego e ela tá fechada. E ela começa a tremer. Isso porque uma crença foi introjetada de que é errado falar demais, é errado se expressar. Ser espontâneo. E aí ela chega numa entrevista, ela não consegue ser ela, algo que é dela. Ela não consegue. Por quê? Foi criada uma crença e ela começou a acreditar nisso. Crença é algo... A gente pode criar crenças positivas como crenças negativas. Então, começa a se questionar, peraí, o que eu ouvi na minha vida que me fez ser da forma que eu sou? Se eu sou uma pessoa fechada ou se eu sou uma pessoa muito emotiva, o que aconteceu? Né? Com esse mundo cheio de questões de redes sociais, a gente tem muita dificuldade de parar e pensar. Para um pouquinho e pensa, né? Eu gosto muito de falar que tem que ter um caderno. E começa a questionar os pensamentos, que começam nos pensamentos. Você consegue acessar a crença por meio dos pensamentos. Por que eu sou assim? Por que eu tô me sentindo dessa forma? Será que eu passei alguma experiência na minha vida que eu senti isso, que eu fui inadequada? Será que essa experiência, ela molda a minha vida? Né? Então, aquela menina que era toda alegre, e aí a mãe ou a tia ou sei lá quem foi falou, não, você tem que ser de outra forma, ou alguma experiência muito ruim que ela passou, fechou ela. E aí você olha assim, será que eu preciso ser assim mesmo? Será que é algo meu ou é algo que colocaram na minha cabeça? E eu acreditei nisso. Então questione, né? Quanto de verdade tem nisso? Eu preciso ser assim? O que uma amiga minha diria pra mim nessa situação, né? Quanto de verdade tem nisso? Questione seus pensamentos, questione suas crenças. Esse é o primeiro passo para a mudança. Se você não tem autoconhecimento, se você não consegue se enxergar, você não muda. Então, assim, você quer mexer com as emoções, é muito mais profundo. E eu sempre falo, tem que mexer, gente, porque você tá com uma ferida aberta ali, você tá com um problema, né? Você tem problemas, às vezes eu falo, né, que eu sou como o Pedro também, né, de Jesus lá. Eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. E isso é uma coisa que eu luto a vida inteira, né? Eu luto a vida inteira. Eu falo, gente, eu quero ser diferente. Por isso que eu gosto muito de falar de emoções. E eu já melhorei muito, que eu era muito emotiva. A Bianca até sabe, né? Chorava muito. Um problema pequenininho eu transformava naquele negócio grande, né? E talvez foi uma coisa lá da minha infância. Talvez vendo meu pai gritando muito com a minha mãe, né? Vendo a minha mãe, né, também. E aí eu fui pegando aquilo pra mim, algo que talvez nem era meu. Ou eu fui me moldando dessa forma. E eu falo assim, gente, eu preciso ser assim dessa forma. Isso me traz tanto sofrimento. Por que eu não posso ser diferente? Né? Eu ia falar isso, pra você falar um pouco disso, dessa crença também de eu sempre fui assim. Esse é o meu jeito, porque além de ser uma crença que muita gente pode ter introjetado, eu sempre fui assim, então eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, ela entender se ela pode ou não modificar, porque essa crença muitas vezes ela vem como um sabotador, como aquele alívio que a gente tem. Ah, eu também sempre fui assim, quietinha. Então, esse é o meu jeitinho. E as pessoas até romantizam. É o meu jeitinho. Esse é o meu jeitinho. Eu sou assim mesmo. Não vou mudar, né? Você, assim, não, eu não preciso nem tentar que é dessa forma mesmo. Vou aceitar que é melhor. Aceita que dói menos, né? Eu até acredito que você provavelmente vai dizer isso. Aceitar num primeiro momento é enxergar. Eu sou assim, ok. Mas não é aceitar e ficar, é aceitar o seu defeito e falar assim, e eu não preciso continuar assim. Exatamente. Bianca, você falou uma coisa interessante, porque às vezes a gente aceita e pensa assim, eu já sou assim e vou continuar assim. Só que, eu falo sempre, você até falou isso na sua palestra lá, né? E quando eu tiver 80 anos e olhar pra trás e pensar, poxa, olha o que eu fiz na minha vida, eu aceitei ser daquela forma, sendo que eu tinha tanta potencialidade de mudar. Então, você pode aceitar para falar, beleza, eu sei que eu sou assim, agora eu posso mudar. Ou aceitar e passar sua vida inteira sendo dessa forma. E você sabe que você não vai ter uma vida feliz. Você sabe que sua vida não vai ser realizada. E você tem potencial de mudar. Sim, gente, você pode mudar, né? Então, olha para aquilo e fala, isso aqui tá estranho, eu não quero essa vida para mim. Eu posso mudar. E o que eu tenho que fazer para mudar? Eu tenho que começar a me enxergar. Às vezes a gente tem medo de olhar, né, de se autoconhecer. A gente não tem que ter medo da gente. É muito fácil a gente dar um conselho para um amigo, para uma mãe, né, para um conhecido. Mas olha para você, cuida da sua vida, né? Ao invés de você ir para grupinhos e ficar fofocando, falando mal da vida dos outros, ou ir para a internet, ficar vendo a vida de artista lá, para um pouquinho, desliga o celular e fala assim, e a minha vida? O que eu posso fazer, né? Se você não tem... O ideal seria fazer um processo de psicoterapia. Se você não pode fazer... Para e pensa, né? O que eu quero mudar? Eu posso mudar sim. E o primeiro passo é esse, é se questionar. Será que eu preciso ser dessa forma? O que eu preciso fazer para mudar?
E aí eu sempre falo, você não vai começar a ser a pessoa mais espontânea do mundo do nada. É sempre um passinho por dia. Então, por exemplo, eu sou muito fechada. Eu vou num evento igual a Bianca fez esse evento. Se eu conversar com uma pessoa, isso já é um mega passo, né? Se eu falar, oi, bom dia, qual é seu nome? Tudo bem? Meu nome é fulano. Ok. Sabe? Comemora isso. É o primeiro passo. Aí, como a Bianca disse também no evento, né? Agora eu vou me desafiar um pouco mais. No próximo eu já vou conversar com 2 pessoas, né? No próximo eu já vou, às vezes no elevador, você disse isso sobre o elevador, né? Vou falar um bom dia, né? Nossa, tá frio, né? Você pensa, nossa, mas que coisa boba. Não, isso é pra você. Quanto mais você se expõe, eu falo igual o músculo de academia. Se você fica caladinho, quietinho ali, você não mexe, seu corpo fica daquele jeito. Agora, você vai forçando aquele músculo pra você ver se não cresce. É a mesma coisa, às vezes, da comunicação. Então, peraí, eu vou começar a me questionar. Porque como que é o ciclo das emoções, né? A gente até explicou um pouquinho. Primeiro vem a emoção, então eu tenho medo de me falar em público. Beleza. Não questionei, continuo com esse medo. Aí vem a oportunidade, né? Às vezes uma entrevista de emprego. Não, vai dar tudo errado, não sei o quê, já vê que... Você deixa o pensamento ruim te dominar. Você entra na entrevista de emprego, você começa a tremer, e aí você sai de lá com uma experiência péssima, porque você já colocou na sua cabeça que você era um fracasso. E você agiu como um fracasso, porque você já chegou pronto pra fracassar. Exatamente. Ou então você até evita, você fala assim, já que eu sei que essa entrevista vai ser horrível, eu não vou. Ou até se sabota, se atrasa, dá um jeito de se atrasar pra não chegar. Nem foi culpa minha, tá vendo? Justamente. Eu não consegui, até que eu queria muito. Não é? Justamente. Aí tem 2 lados. Se eu vou na entrevista com medo e achando que vai dar errado sim, né? Mas se você não fala assim, foi uma experiência, pelo menos, ok, pelo menos eu fui, porque aí você tem que pensar, pelo menos eu fui. Beleza, maravilha, é um ponto a mais. Mas se você continua focando no negativo, o que acontece? Bom, eu já tenho certeza, você reforça a crença ruim que você tinha, né? Eu tenho certeza que ia ser assim mesmo, né? Eu sou esse fracasso mesmo, não preciso nem tentar. Aí, quando você se sabota, outra coisa acontece, né? Você não vai, aí você pensa assim, que alívio. Tá vendo? É melhor eu não ir mesmo. Aí eu alívio momentâneo. Eu até tentei, mas tá tudo bem, não deu certo de ir. Aí, depois, passa tempos, o que acontece, né? Você vai... Né, você teve o comportamento, né? Que eu falo que é pensamento, emoção e aí o comportamento, né? Ao comportamento de não ir, o que ele gerou em você depois? Ou de falar se realmente eu sou um fracasso? Vai passar meses, anos, você vai ficar depressivo, você vai ficar ansioso, aí você pode desenvolver um transtorno, às vezes até uma síndrome do pânico. Por quê? Porque você se sabotou. Então olha pra trás e fala assim, porque eu não enfrentei, porque eu não me expus. E não é se expor assim, do nada sou uma pessoa mega tímida, vou lá dar uma palestra. Começa aos poucos, grava um vídeo só pra você. Eu falo sempre isso com as minhas pacientes. Você quer se expor? Faz um Instagram só pra você, sem nome, sem nada, fechado. Aí você começa a postar vídeos ali, nem olha o vídeo. Posta uns 10 e vai só pra você praticar. Depois eu vou e abro um canal no YouTube só pra desconhecidos, já coloco lá. Não deu muita visualização. Gente, tá tudo bem, é assim mesmo. Né? Por quê? Esses artistas famosos, quantas vezes eles precisam gravar uma música, gravar um vídeo pra viralizar, né, Bia? Pra eles ficarem conhecidos, a gente gosta de ver muito o palco do outro. Quantos cantores a gente vê que começou ali, muitas vezes, ganhando muito mal, cantando num barzinho e persistindo, dia de semana, chuva, e que ninguém dando atenção. Eu gosto de ouvir essas histórias, porque isso nos incentiva. A gente, no começo, a gente não tem mesmo audiência. Tem até ficou famoso, que uma vez colocaram um violinista super famoso, e ele esgotou os ingressos, venderam ingressos caríssimos numa cidade que ele ia tocar. No dia seguinte, colocaram ele disfarçado, tocando as mesmas músicas, com o mesmo violino, numa estação de trem e com ali um chapéuzinho para pegar dinheiro. E ninguém deu atenção para ele. Quer dizer, a gente também não valoriza ainda quem tá começando. E tá tudo bem. É normal. É normal. É esperado, é até esperado, né? É esperado, porque ali naquele momento que ele estava na estação de trem, ele foi visto como um iniciante. Ninguém reparou que era uma pessoa famosa, embora ele tivesse muito talento. Ele estava tocando do mesmo jeito. Então, as pessoas realmente não dão muita bola pra gente no começo. E tá tudo bem. Isso é tudo construção. A gente precisa enfrentar a fase da construção.
que tudo dói. Eu falo que tudo dói. Ser uma pessoa que não realiza os sonhos, dói. E ser uma pessoa que realiza os sonhos, eu não gosto até dessa palavra dor, não. Eu gosto de dizer que dá trabalho, dá empenho, exige que a gente se empenhe, exige que a gente passe por cima do nosso ego. E essa questão que você até trouxe, Bruna, da figura de falar no elevador, me lembrou a figura de autoridade. Porque a gente coloca todo mundo como autoridade. Então, melhor que a gente, né? Então eu entro no elevador, tem uma pessoa que é um chefe. Então meu Deus, eu vou falar oi com ela? Todo mundo a gente coloca muito acima da gente. E eu comecei assim, no elevador com figuras de autoridade. Eu trabalhava num órgão público e entravam pessoas muito importantes ali naquele órgão, no elevador. E eu era muito, muito, muito tímida. E eu falava assim, o meu desafio hoje é falar bom dia com essa pessoa. Eu sei que ele era o chefe maior daquela instituição. Eu vou falar bom dia e sorrir pra ele, olhando pra ele. E, gente, a gente se surpreende, porque eu digo que 99% das pessoas são boas, elas são gentis. Como a gente brincou aqui, a mídia só retrata os maus. Uhum. Mas as pessoas são gentis, elas são agradáveis. Às vezes elas são desagradáveis, às vezes elas não estão em um bom dia. Pode acontecer de ter gente mal educada e sem noção. Mas não é isso que vai me parar. Então eu comecei assim, depois eu comecei a abrir o meu microfone numa aula, numa videoaula. Perfeito. E aí eu falava com a voz trêmula, mas eu falava, minha voz tá tremendo, mas eu tinha que falar. Ou eu tinha que perguntar, eu prestava atenção na aula inteira para eu fazer uma pergunta, já até falei isso aqui, porque é uma forma de eu começar. E eu exponho o meu cérebro àquela situação para daqui a pouco ele entender assim, a gente já viveu isso, tá tudo bem, sobrevivemos. Então isso aqui não vai te maltratar mais. Vamos pro próximo nível. É assim que a gente vai evoluindo, não é? Muito bom. Perfeito, né? E aí, olha que interessante. Se a gente tá falando de emoções, ela enfrentou o desconforto da emoção. Porque a emoção vem, eu falo que a ansiedade, você pode fazer as pazes com a ansiedade. Ela não é uma inimiga sua. Por que a ansiedade, ela é importante? Ela é muito importante. Eu não sei se você já tinha pensado sobre isso, Bianca. Ela é uma coisa importante, por exemplo. A gente foi dar palestra lá ontem, né, no seu evento. Imaginemos que a gente não sentisse nenhum pouquinho de ansiedade. A gente ia preparar aquela palestra? Eu sempre digo isso. Isso tá até num livro do Dale Carnegie, ele já faleceu há muitos anos, são livros que eu sempre recomendo sobre comunicação. E ele fala isso. Ele fala que quando ele conversava com pessoas que diziam que não se sentiam nervosas antes da palestra, ele ficava desconfiado dessa pessoa. Porque essa pessoa provavelmente não tinha se preparado e ela não se importava com aquele público. Justamente. Então, a gente ter aquele tanto de ansiedade no começo, e quando eu digo tanto, ela tem que ser regulada, assim, ela não pode ser absurda. Ela tem que ser o mínimo de, eu preciso me preparar, tem pessoas ali que vão me ouvir, elas pararam o precioso tempo delas. Gerar responsabilidade, né? E gera em você exatamente esse senso de responsabilidade. Ela só não pode ser exagerada a ponto de te paralisar, te impedir de ir, te sabotar, e te deixar extremamente nervosa a ponto de você esquecer tudo. Só que é aquela questão que a gente falou de exposição. As suas primeiras palestras, as suas primeiras exposições, a sua primeira vez levantando a mão em uma reunião para dar uma resposta, para dar a sua ideia, elas são desconfortáveis. Muito desconfortáveis. Elas são experiências novas para o seu cérebro. É porque a gente não lembra, quando a gente era criança, como provavelmente era desconfortável aprender a andar. Como era desconfortável ter que lidar com um alimento novo, com um dentinho nascendo. Cair, levantar quando tava tentando. Exatamente. Então, tudo na vida é isso. Só que a gente acha que a gente passa pela fase de aprendizagem só na infância. Não, a nossa fase de aprendizagem é a vida inteira. Justamente. É até o último dia da vida. E o que eu desejo que as mulheres que nos ouvem, que são nosso público é majoritariamente mulheres, mas os homens também, é que estejam sempre com esse olhar para si mesmo. Eu estou aprendendo todos os dias. Eu saio de casa todos os dias. Exatamente. E até você pode falar um pouco sobre isso, Bruno. Isso. Como lidar com a nossa imperfeição, com os nossos erros. Isso. Aí, vamos supor que eu tô lá que eu tava falando, né? Só para terminar essa parte da palestra aí. Tô com ansiedade, a ansiedade ela é uma coisa boa, maravilhosa. Nesse ponto, quando ela é pequena, quando ela é regulável, ótimo. Então, ela vai me ajudar. Então, você pode fazer as pazes com ela.
Se essa ansiedade está demais, aí você pode até usar umas técnicas, né? Que a gente tem a técnica que a Bianca gosta de falar, que é do quadrado. Respiração, né? Que você inspira 4 vezes, você prende 4 vezes, depois você solta por 4 segundos, né? 4 segundos. Inspira por 4 segundos, prende por 4 e respira por 4. Isso. E aí depois você vai repetindo esse ciclo durante 1 minuto, 2 minutos. Gente, isso é maravilhoso. Eu estou muito tensa, né? Eu quero colocar minha raiva pra fora. Eu pego um pouquinho de gelo ali na geladeira, né? Eu falo assim, quando a gente tá com raiva, a gente pode fazer isso. Pega o gelo, segura com força até você não aguentar mais e solta, só pra você ver. Toma um copo de água, né? Tudo isso são técnicas que a gente passa na psicologia para você regular as emoções. Mas a gente não vive só disso. Por isso que eu falo, você tem que questionar e entender por que você tá ali. E nisso se expor. E aí as técnicas, elas vão te ajudar no início, né? Para você ir regulando essas emoções. Então, ansiedade, raiva, medo... Tudo isso tem como você ir regulando por meio dessas técnicas, né? É o gelo, é o copo de água que você vai tomando devagarzinho, né? Às vezes, fazer uma atividade física antes de um evento que você tem que estar ali, porque a atividade física ela vai baixar a sua adrenalina. Então, na hora, você vai sentir muita adrenalina, depois você vai ter aquele relaxamento. Isso também é muito legal, né? Ótimo. Então, assim, você tá numa briga, eu faço muito isso. Às vezes eu vou discutir com meu marido, aí eu falo assim, a forma como eu regulo um pouco minha emoção, né? Então, eu vou fazer uma caminhada. Aí eu vou, faço essa caminhada, depois eu volto e consigo conversar de uma forma muito mais tranquila, porque eu abaixei a minha adrenalina. Então, conheça o seu corpo. Pera aí, eu tô sentindo que meu sangue tá correndo mais rápido. Eu tô sentindo que eu tô falando rápido demais, que eu tô ficando mais agressivo. O que que eu faço? Eu tô às vezes é assim, né? Eu tô com raiva do meu chefe, do meu marido, do meu colega, eu vou ali no gelo e aperto ele com força, né? Eu falo assim, imagina o pescoço daquela pessoa e aperta com muita força, depois você solta, né? Faz uma corrida, dá uma caminhada. Eu tô num prédio, sobe dessas escadas, abaixa a adrenalina. Isso é se conhecer. Abaixou, aí sim, você vai lá e faz. E é treino. Da primeira vez, às vezes, você vai explodir. Da segunda, você vai explodir também. Aí da terceira, você consegue. Você não pode desistir, porque o caminho da psicologia, gente, do autoconhecimento, ele não é linear. Às vezes, você vai pra baixo, você vai pra cima, você vai pra baixo, você vai pra cima, e depois sim, você sobe. Então, assim, tem altos e baixos. A gente tem que se colocar no lugar de humano, que a gente não vai ser perfeito o tempo inteiro, né? A gente vai ter situações em que a gente precisa regular essa emoção de alguma forma. E para cada pessoa, cada técnica vai ter um efeito. E tem uma outra também, né? Você está num ambiente, está muito ansiosa para uma palestra, começa a ver objetos, né? Então, 5 objetos que você pode tocar. Olha, é a televisão, é o microfone, é a água. 4 objetos que você pode ver a cor. Esse aqui tem a cor tal. 2 objetos que você pode cheirar, sabe? Isso também vai distraindo. Contar até 100. São várias e várias. Vocês podem colocar no YouTube que vocês vão encontrar várias técnicas, né? Depois eu posso até passar para vocês também. Tudo isso são formas de regular as emoções, mas o principal é se conhecer, questionar e tentar entender. Qual foi a pergunta que você me fez? Eu fui voltar para explicar o que eu tava... Mas é bem isso que você falou também, de como lidar com a imperfeição, com o erro, como que a gente lida com a nossa imperfeição também, porque sim, a gente às vezes... Tá bom, eu falei. E aí vem uma culpa. Nossa, mas eu não precisava ter falado desse jeito. Eu falei, o que eu falei também não ficou legal. A gente se pune até quando a gente realiza o que a gente quer, né? E aí, quando você se pune, você acaba reforçando a crença de que realmente você é uma pessoa ruim, de que você não dá conta de fazer aquilo, ou, por exemplo, é uma péssima esposa, é uma péssima amiga, é uma péssima funcionária, é um péssimo chefe. Isso acontece também muito com o chefe. Gente, ok, eu errei. É sempre assim. O que eu posso aprender com isso? Todo mundo vai errar. Se você pensar assim, beleza, agora eu tô aqui com a Bianca fazendo esse podcast, no próximo eu vou ser melhor ainda e vai dar tudo certo. Pode acontecer várias coisas. Eu tenho que estar preparada para tudo, porque eu sou humana, a outra pessoa que tá do outro lado às vezes vai fazer uma pergunta que eu não sei responder. E aí? Por isso eu vou travar. Tem que pensar assim, eu sou humana, eu não tenho que saber tudo, eu não tenho que acertar sempre, as coisas podem dar errado. E isso é com todo mundo, né? A gente estava conversando ontem sobre pessoas que às vezes vão lançar um produto na internet e dá tudo errado, vão fazer um evento e dá tudo errado. Olhar para aquilo e falar assim, isso pode acontecer, gente, isso é ser humano, a gente não é robô. Eu falo que até o robô, ele é falho porque ele precisa de recarregar a energia dele. Ele às vezes vai dar problema. A gente que é humano,
Olhei e falei, tá tudo bem. Então, se reconhecer imperfeito. Fica buscando a perfeição o tempo inteiro. Isso também as redes sociais reforçam, né? Você vê vidas muito perfeitas. E eu falo que eu sou psicóloga, gente. Já vi pessoas postando vidas maravilhosas. E eu sei que depois daquela vida maravilhosa que ela postou, ela teve uma crise de pânico. Já aconteceu com um paciente meu. Então, não é a vida perfeita. Eles só postam um recorte ali. Reforça a ideia de que você precisa ser perfeito, né? De que você precisa ser maravilhoso. E não. Você é falho. Você é uma pessoa que pode errar, né? Não é falar assim, nossa, eu sou horrível, é assim que eu sou. Não, eu vou evoluir, mas eu posso errar. E o principal, aprender com aquele erro. Né? A gente estava falando do evento lá. No próximo evento a gente vai fazer assim, vai fazer assado. Mas a gente olhou para o evento e falou assim, maravilhoso, perfeito, né? Olhar para aquilo e falar assim, deu certo. No próximo a gente faz dessa forma, a gente melhora. Né? A gente melhora. Mas aqui, olha... Né, olhar e falar, eu consegui, né? Então, foi ali na frente, explicou um trabalho, tremeu, né? Tá tudo bem. Pegar o que teve de bom ali. Eu Focar fiz, no bom. mas toda a minha fala foi horrível. Você abriu a boca, você teve coragem. Que a maioria, é o que a maioria das pessoas não tem. Não fazem, justamente. E eu te falo porque eu converso com pessoas todos os dias, com pessoas diferentes, com mulheres, principalmente, que querem fazer algo na vida e que não tem coragem. Então, qualquer ato de coragem seu precisa ser celebrado. Justamente. Como você falou, a gente tem muitos desafios no que a gente vai fazer. A gente teve muitos desafios na nossa primeira edição do evento. E eu pensei, esses desafios não vão me parar. A gente tem algo muito legal para entregar para o mundo. Eu nunca vou estar perfeita. Eu vou sair dessa terra imperfeita. No dia que eu passar para o outro lado, eu vou estar imperfeita, mas o meu compromisso é estar infinitamente melhor do que eu estava ontem, do que eu estava antes de ontem. Eu tenho que estar todos os dias evoluindo. Esse é o meu desafio. Inclusive, é por isso que eu acredito que a gente está aqui. Então, a gente não pode deixar a imperfeição nos parar. Eu sempre falo com as minhas alunas, quando eu termino de treiná-las, como eu treinei as minhas alunas para nossas palestras que aconteceram no evento. Pronto, passei as técnicas para você. Agora, se você escorregar numa técnica, esquecer alguma coisa, ter um branco, fazer algo errado ali que não estava no planejamento, está tudo bem. Não se apegue à técnica, apegue-se a ser espontânea. Eu uso aquela frase, que eu não sei o autor. É melhor ser espontâneo do que ser perfeito. Nossa, perfeito. Porque a frase é perfeita. A frase sim é perfeita. Por quê? A gente gosta de gente espontânea. Imagina se nós duas estivéssemos aqui completamente engessadas, eu brinco, como o William Bonner, falando como se fosse num jornal, com aquela oratória impecável, mas engessada, sem espontaneidade, sem deixar as coisas fluir. Sempre que eu vou começar um podcast, a pessoa me pergunta, mas o que a gente vai falar? Eu anoto poucos tópicos, converso com você sobre o que a gente pode falar, e aí aqui, antes da gente começar, a gente ora e pede que Deus flua por meio de nós. E é assim que eu faço o vídeo também. Eu me preparo, como eu sempre ensino para as minhas alunas, prepare a sua palestra, tenha responsabilidade sobre o que você vai fazer. Treine, mas na hora também deixe fluir, deixe acontecer. Se acontecer de querer fazer uma brincadeira com o público, desde que seja respeitosa, faça, interaja com as pessoas. Algumas coisas vão sair do planejado e vão ser muito melhor. Outras, você vai pensar, saiu do planejado e não foi como eu gostaria. Mas aí é aprendizado. Justamente, né? Você falou numa questão interessante. Várias e várias vezes aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu não falei de forma fluida igual a Bianca. Eu falei do meu jeito. Às vezes o meu sotaque é muito mais pesado que da minha irmã. E olha que eu moro em São Paulo há 8 anos. Uma vez eu falei com uma professora, eu falei assim, não, eu quero mudar esse sotaque, eu não gosto disso. Só que toda vez que eu fui tentar ser diferente, tirar isso de mim, eu travei. Então, eu aceito também essa essência minha e vou melhorando, né? Então, a gente, às vezes, é focar em uma coisinha e falar, isso aqui, por causa disso, eu não vou continuar falando, né? E aí, é uma desculpa, né? É uma forma de se auto-sabotar. Não, gente, é a minha forma, ela é fluida, é assim que eu funciono. É assim que eu funciono. Eu falo, essa questão muito do sotaque é uma questão que alguns professores de oratória, eles falam, tira o seu sotaque, reduz um pouco o seu sotaque. Eu sou contra. Por quê? O que eu mais amo, aqui no Brasil principalmente, é a variedade de sotaques que a gente tem.
Então, a gente acaba gostando mais de um ou de outro. Sempre que eu viajo, alguém elogia o meu sotaque mineiro. Então, eu tô em outro estado, as pessoas elogiam o meu sotaque. E eu amo, por exemplo, aprender com nordestinos. Eu amo ouvir aula de nordestino, podcast. Muito gostoso, né? Que sotaque gostoso. É muito bonito. E tem gente que vai odiar e tá tudo bem. Porque é como o que a gente falou, a gente não é perfeito. Uhum. Então, ser perfeito implica não agradar a todos. E ter isso muito em mente, não é, Bruna? Eu não tô aqui pra agradar todo mundo. Você chegou num ponto que eu tinha pensado no início e falei, nossa, a gente precisava falar sobre isso, né? E aí, como a Bianca é uma pessoa que traz muito essa questão da espiritualidade, gente, sempre lembre de Jesus. Ele não agradou todo mundo, porque eu, um humano normal, um humano falho, vou querer agradar. A gente fica com essa síndrome de ter que agradar o tempo inteiro. Ai, porque eu tenho que agradar o pessoal da minha cidade, eu tenho que agradar as minhas amigas, a minha família, o meu marido. Poxa, e você está se agradando? Sabe, a primeira pessoa, você tem que pensar, eu me agrado? Não, eu tô mais preocupada com o outro que comigo. Quando a gente tá agradando todo mundo ao redor, é inevitável a gente se desagradar. Com certeza, você tá se desagradando. Você tá deixando algo de você, e a gente tem a tendência, principalmente nós mulheres, de cuidar muito do outro, né? De dar toda a nossa energia pro outro e deixar de olhar pra gente, se colocar em segundo plano. A mulher, quando tem filho, também acontece muito isso, né? Ah, agora eu vou me dedicar 100% ao meu filho. Mas eu falo assim, se você se dedica 100% ao seu filho e você adoece, quem vai cuidar do seu filho? Eu sempre falo, você em primeiro lugar, porque você precisa estar bem, você precisa estar legal para você dar uma boa educação para ele, para você passar gestão emocional para ele também. Primeiro é você. Cuida de você. Se você estiver bem, pode ter certeza que seu filho vai estar. Agora, se você pegar toda a sua energia e colocar nele, uma hora você vai adoecer, e esse filho, às vezes, ele vai precisar de você quando você tá doente, e aí? E essa questão é importante porque a gente conversando com uma mãe outro dia, não é, Bruna? Ela disse que ela fez tudo pelo filho e hoje ele nem conversa com ela. Como que a mãe que se dedica 100%, entrega tudo, ela ensina isso pro filho. Ela ensina que ele seja totalmente dependente, como se ela fosse a escrava dele. Sim. Então, quando uma mãe olha para si mesma e se respeita, se cuida dos sonhos dela, ela inspira esse filho a ser assim também. Nossa mãe fez isso, né, Bianca? Às vezes, quando a gente era pequena, minha mãe falava assim, né? Minha mãe tá assistindo isso, ela vai achar engraçado. Mas eu lembro direitinho, ela comprava muita roupa pra ela e pouca pra gente, né? Ela sempre foi muito vaidosa. Aí é uma coisa que minha mãe me ensinou muito e eu levo pra vida. E eu falo, mãe, por que você compra tanta roupa pra você e não compra pra gente? Ela falou, quando você tiver o seu trabalho, o seu dinheiro, você compra pra você, do seu jeito. E eu falava, que mulher egoísta. Só que a minha mãe, ela fez eu trabalhar, ela fez eu ter sonhos, pensar assim, poxa, eu quero crescer, eu quero ter as minhas coisas. Talvez se a minha mãe tivesse me dado tudo de mão beijada, será que eu ia buscar? Será que eu ia correr atrás? E quanto de renúncia então, eu me orgulho muito dela por causa disso, porque ela me ensinou a correr atrás. Exatamente, eu também orgulho muito, porque quanto que ela ensinou pra gente sobre isso também, sobre ir atrás do seu sonho e não ser uma pessoa dependente. Então, quanto que a gente vê de pessoas hoje dependentes? Então, falando pra mães, deixa o seu filho andar, tropeçar, cair, errar, pra ele lidar, inclusive, com essas situações futuramente. Não é, Bruna? Sim, isso é muito importante. Lidar com as frustrações. Lidar com as frustrações, lidar com medos. Então, sentir um medo, aí você vai ensinar ele, como a gente já ensinou algumas técnicas pra você, a questionar esse medo, questionar tudo. Mas deixa ele tropeçar, deixa ele se virar, deixa ele se expor, né? E tem que ir ali comprar alguma coisa na padaria. Deixa seu filho pedir, né? Ele é tímidozinho, encoraje ele a pedir um pão, né? Encoraje seu filho a falar oi com alguém no elevador, né? Você quer que seu filho seja mais expressivo? Não pode ele, né? Às vezes ele tá gritando, você fala assim, filho, pode falar alto, mas não precisa de gritar. Mas não fala assim, não, cala sua boca, né? Então, preste bastante atenção. Você quer que seu filho, né, performe na vida? Deixa ele passar uns perrenguinhos ali, né? Às vezes, não dê tudo pra ele. Eu sempre falo com as mães. Eu quero dar... As mães falam assim, nossa, eu tive uma infância muito difícil. Eu quero dar tudo que eu não tive pro meu filho. Eu falo assim, você tá olhando pra você. Você tá querendo ser o seu filho. Cuidado com isso. Você tá querendo ser o seu filho. Só que você vai estragar ele. Seu filho, ok, vamos chegar num ponto de equilíbrio? Você pode dar, sim, muito mais estrutura pra ele. Mas você precisa ensinar ele a buscar. Porque senão você não vai estar aqui a vida toda. Né? Imaginemos que você é uma mãe que dá tudo pro seu filho e com 7 anos, esse filho tá com 12 anos, por exemplo, e você falece. Como que esse filho vai se virar? Se você não ensinou ele a se virar.
A não depender de você. A não depender. Aí, às vezes, é uma menina, ela vai ser uma menina que vai entrar num casamento abusivo, porque ela vai ser dependente financeira desse cara. Ou um rapaz também, que vai ser dependente financeiro de alguma outra mulher, ou de um trabalho muito ruim, que ele vai achar que ele não consegue sair dali. Ou dependente emocional Dependente emocional. Então, ensina seu filho a se virar. Deixa ele quebrar a cara, isso vai ser bom pra ele. Isso também é um ato de amor. Bruna, enquanto a gente começou, como eu falei, a gente orou aqui e a gente já tá no nosso final. Eu gostaria que você deixasse até uma mensagem pra gente, só que algo me incomodou aqui pra gente falar, e aí eu quero que você deixe a sua mensagem nesse ponto, se possível, de se abrir pra fazer a terapia, de a importância de fazer a terapia, só pra gente encerrar aqui e fechar, para as pessoas saberem como é importante fazer a terapia e aprender a lidar com o incômodo da terapia também. Isso. Muitas pessoas, às vezes, pensam, eu não vou fazer terapia porque isso é besteira. Isso já é um autossabotamento. Por quê? Você vai lidar com dores, você vai enfrentar muitas situações ali, às vezes desagradáveis. Mas se você quer evoluir e você não consegue fazer isso sozinho, a gente passou algumas técnicas para você fazer isso sozinho, não deixe isso pra lá, nem pense que você está fadado a ser um fracasso, né? Olhe para essa situação e pense assim, eu posso evoluir, às vezes eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguém para, né, pegar na minha mão, não precisa ser para sempre, né? Tem várias linhas da terapia que você pode fazer, uma terapia mais breve, mais focada na solução ali, né? Tem pessoas que já gostam de um processo mais longo também, tem várias, vocês podem pesquisar, são várias linhas, mas não se deixe ficar pequeno, não se diminua porque você acha que você, né, não dá conta. Porque às vezes a gente não dá conta sozinho mesmo. Eu não dei conta sozinho, né? A Bianca também precisou de ajuda, tem uma bela psicóloga maravilhosa. Eu não dei conta sozinha, eu precisei de ajuda. Mesmo fazendo psicologia, mesmo tendo todo o conhecimento, a gente precisa de ajuda. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu falo que essa questão de ser muito explosiva, né, eu consegui por meio, muito foi da terapia. Ela me ensinou as técnicas, ela me ensinou a ser uma pessoa mais tranquila, questionar, né, que talvez foi aquilo que eu incorporei lá da minha mãe, do meu pai. Falar, isso não é meu, isso é da minha mãe, isso é do meu pai, isso não é de mim, eu não preciso ser dessa forma. E foi aí que eu evoluí. Então, não tenha medo de pedir ajuda, gente, porque depois que você passa por um processo terapêutico, né, Bianca? A terapia nos transforma. É aquilo, né? Você se redescobre, como as mulheres falaram, você se redescobre uma diva de verdade, né? Exatamente. E a gente lida ali com dores, com incômodos, muita gente foge da terapia nesse momento, quando o calo começa a apertar. É aí que você tem que persistir, porque é aí que você vai evoluir. Persista, lide com a sua dor, com o seu defeito. Seu desconforto, né? Com as suas falhas, porque é assim, olhando para o diagnóstico que a gente evolui, não é, Bruno? Perfeito. Muito obrigada, Bianca, pela oportunidade de falar para as mulheres e parabéns por esse projeto lindo. Eu falo com a Bianca, né? Eu sou sua fã e tenho muito orgulho, né, de você e sou muito feliz por Deus ter colocado você na minha vida. Eu também sou muito feliz por Deus ter colocado você na minha vida. Muito obrigada por ter aceitado contribuir com esse projeto, contribuir com as pessoas que vão nos ouvir daqui a pouco, daqui a alguns anos. A gente tem certeza de que a nossa mensagem vai ficar. E coloque aí, fale a sua rede social para as pessoas te seguirem. Até para olhar nossos vídeos lá, vão lá olhar, gente. Ó, meu Instagram é Bruna Moraes, @Bruna Moraes Psicóloga. Então, vocês vão entrar lá, vai estar Bruna Moraes Xavier. Tem várias Brunas Moraes, né? Mas é @Bruna Moraes Psicóloga. E o seu, Bi, para eles olharem seus vídeos também? O meu é Bianca Moraes, Bianca com Y e K, inconfundível. Graças a Deus. Vamos lá rir dos nossos vídeos. A gente deixa rir, né, Bianca? Não tem problema, não. Pode dar risada, pode comentar, não tem problema. Pode a gente vai lidar bem com isso. Muito obrigada, você que ficou até aqui. Mande esse vídeo para uma pessoa que vai agregar, que você sabe que vai frutificar na vida dela. Inscreva-se no canal para não perder conteúdos como esse e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.